Estamos aqui no nosso último dia dessa série de lives, então eu quero iniciar o nosso encontro de hoje já agradecendo, em nome do Coletivo Repensarte, a todos vocês que estão conosco aqui hoje e também aos que estão conosco quase que desde o primeiro dia, né? Participaram de todos os encontros, então, assim, muito, muito obrigada. Então, em nome dos meus colegas, eu agradeço muito a todos vocês por estarem aqui com a gente, tá? Em relação ao formato do nosso encontro nessa noite, nós temos uma proposta para fazer para vocês, que é a seguinte: a gente segue o primeiro time, né, com a exposição da Tati. O segundo time aí de discussão, a gente volta, né? E aí uma série de discussão, dúvidas, considerações em relação à exposição da Tati. E aí a gente tem uma proposta que é a gente voltar, mas rapidinho, não por mais 40 minutos. Então, assim, a gente volta rapidinho, porque a gente queria conhecer um pouco de vocês. Então, seria uma oportunidade de vocês se apresentarem, falarem em que área atuam, né? Então a gente quer conhecer um pouco vocês e seria muito bom se vocês voltassem nesse terceiro momento para a gente ter esse bate-papo. Se alguém não quiser ou não puder abrir o microfone ou abrir a câmera, não tem problema, a gente usa o chat e aí a gente vai conversando pelo chat, não tem problema nenhum. Acho que é importante a gente se conhecer um pouquinho mais nesse momento. Bom, então, ainda nos agradecimentos, eu quero já de antemão agradecer ao Instituto Choque Cultural, à Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo pela realização e apoio neste evento. E a biografia da nossa expositora de hoje é: Tatiana Schmidt é formada em Letras, tradutora e intérprete com licenciatura plena pela Universidade Ibero-Americana. Também é formada em artes visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Fez especialização em estudos da dança no Conservatório de Música e Dança Trinity Laban, em Londres, e especialização em arte e educação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É artista, performer, dançarina, professora de artes e de língua inglesa. Trabalhou em colégios bilíngues como professora de artes e atualmente dá aula de língua inglesa para o ensino infantil e fundamental 1 no Colégio São Luís, na cidade de São Paulo, com o tema O Primeiro, gostaria de agradecer mais uma vez ao Instituto Choque Cultural, a ECA USP pelo apoio e o coletivo Repensarte, que tornaram esse encontro possível, né? Então, espero que venham outros, já estamos muito ansiosos para que isso aconteça. Bom, vamos falar hoje sobre processo criativo, sobre performance especialmente, que é uma área que me encanta bastante. Então, como eu imagino que existam pessoas com diferentes backgrounds, nós vamos falar um pouquinho sobre a performance. Vou dar um exemplo de um trabalho que foi a minha inspiração para pensar a professora, a educadora. E vou também falar sobre processos, exemplos práticos em sala de aula. Então, hoje a gente vai para a sala de aula efetivamente, tá bom? Vou começar, vamos ser rápidos aqui. Vou compartilhar para vocês alguma imagem. Vou pedir para que o host libere, para que eu possa compartilhar. Meninas. Só um minutinho, Tati. Obrigada.
Tati, é o tio, você tá linda. Enquanto a Bia autoriza o acesso da Tati, eu vou deixar aqui um convite que a gente já vem fazendo nos últimos dias, né? Mas eu quero muito reforçar que é o seguinte, as nossas redes sociais, então, @coletivo_repensarte, @Instituto Choque Cultural, e o nosso grupo de discussão, que é dentro do site do Instituto. Então, o link onde vocês fizeram a inscrição é possível entrar, discutir, conversar. E agora nós temos também o nosso YouTube, Coletivo Repensarte, e esses encontros todos estão sendo disponibilizados por lá. Então, assim, vale muito a pena entrar, assistir novamente, compartilhar com os amigos. Então, eu deixo aqui, mais uma vez, esse convite para vocês seguirem as nossas redes, e aí, com isso, a gente ir construindo uma rede cada vez maior, tá bom? Tati, com você. Vamos lá. Então, enquanto nós vamos ver isso, eu vou falar um pouquinho sobre performance e vou começar com uma citação da Rosalie Goldberg que tenta explicar ou definir que linguagem é essa da performance, ok? Então, depois que vocês liberarem aí o screen sharing, eu coloco para vocês, mas por enquanto eu vou ler aqui a definição para a gente não perder tempo. Olha só, ela diz que a história da performance no século XX é uma história de um meio de expressão maleável e indeterminado, com infinitas variáveis, praticado por artistas impacientes com as limitações das formas mais estabelecidas e decididos a pôr sua arte em contato direto com o público. Por esse motivo, a base tem sido sempre anárquica. Por sua própria natureza, a performance desafia uma definição fácil ou precisa, indo além da simples afirmação de que se trata de uma arte feita ao vivo pelos artistas. Acredito que deva ser o pensamento de muitas pessoas, né? Mas é uma definição que limita a performance. E ela segue adiante. Ela diz que qualquer definição mais exata negaria de imediato a própria possibilidade da performance, pois seus praticantes usam livremente quaisquer disciplinas e quaisquer meios como material. De fato, nenhuma outra forma de expressão artística tem um programa tão ilimitado, uma vez que cada performer cria sua própria definição ao longo de seu processo e modo de execução. Então, por aí, já se vê uma possibilidade infinita de criar, né? Agora eu consigo compartilhar com vocês, então vamos lá, fica mais fácil. Ok. Então, essa variedade, essa flexibilidade de materiais, essa possibilidade de fazer com que outras linguagens artísticas possam coexistir, foi o que me motivou e o que mais me encantou na linguagem da performance. E será que isso pode ter alguma coisa a ver com a educação? Então, será que essa possibilidade de misturar linguagens, de ser flexível, de ter liberdade, será que a gente pode pensar isso para a educação? Acho que aí tem uma mistura boa para a gente conversar. Trouxe também algumas artistas que me inspiraram bastante, como a Marina Abramovic. Então, em seus projetos onde alguns deles são ao vivo, e aí a interação com o público é muito importante e há a criação de significado dentro dessa troca de indivíduos, mas não se limita a isso, né? Então, como a gente viu na definição da Rosalie Goldberg, também é possível mesclar com outras linguagens ou fazer tudo coexistir. Então, ela também trabalhou com fotografia e nós falamos no primeiro encontro com o Nilo sobre a imagem, né, sobre o imaginário. Então, nessa obra, por exemplo, The Kitchen, a Marina Abramovic diz misturar um pouco de histórias de infância que ocorriam em uma cozinha. Então, eu acho que se a gente fosse ler a imagem, depois o Nilo pode fazer seus comentários sobre isso, acho que teria bastante repertório para falar sobre cor, sobre composição,
sobre esse corpo estendido no chão, né? Então, acho que tem muita coisa para falar dentro disso. E outra artista que me inspirou muito foi a Janaína Chap, então, que também trabalha com diferentes linguagens. Ela é performer, é pintora, escreve textos, se influencia muito por mitologia. E são artistas muito importantes no meu processo criativo. Então, agora que eu já dei uma pincelada, né, no que é performance e alguns exemplos, eu vou falar um pouquinho da minha performance e do processo criativo dentro dela. Em 2010, eu criei uma performance chamada Psicorretrato, e em 2015, eu expus no prédio da Bienal. E se a gente pensar novamente em imagem, né, nós temos algumas coisas que se referem a esse objeto, a essa fotografia, e nós temos o ao vivo, porque essa performance ela ocorreu ao vivo. Então, até pediria para vocês, para a gente discutir depois, para vocês colocarem no chat algumas palavras que possam vir à cabeça de vocês sobre essa imagem, sobre esse corpo que vocês enxergam. E eu vou contar um pouquinho sobre ele. Vou dar uma definição que talvez a fotografia não traga tantos detalhes. Trata-se de um corpo com 4 pernas, 30 metros cada uma dessas pernas, e é um corpo que não possui braços. Ela não é uma performance duracional, mas a ideia era ficar o maior tempo possível em pausa, né? Ativando o movimento ao seu redor. Então, isso é o que temos de descrição aí objetiva. Então, olha só, já estão aparecendo algumas mensagens aqui, me parece um polvo sombrio, corpo expandido, me traz uma ideia de caminhos, possibilidades. Ok. Aqui, algo que vai me envolver, concretude de pensamentos, ideias e sonhos. Expansão. Então, muitas coisas, olha que bacana, estão bastante ligadas com o que realmente me motivou a fazer a obra, e outras, novamente, são novas experiências, novos feedbacks. Porque quando a gente faz a obra, existe um universo atrás disso. Então, será que esse universo é revelado em tudo isso? Né? Então, eu vou falar um pouquinho do processo criativo dentro dessa obra. Coloquei aqui algumas coisas desse universo. Né? Então, eu vejo, na verdade, a obra de arte como um iceberg. Porque a gente só vê a pontinha, né? Existe um universo de um indivíduo dentro desse processo criativo que é muito maior. E é isso que me interessou como professora, é esse universo atrás. E muitas vezes a gente acaba focando na obra e não no processo, né? Então, eu lembro que o Nilo perguntou no nosso primeiro encontro qual foi a primeira coisa que vinha na nossa cabeça quando a gente falava em educação, e eu pensei em trocar as lentes. Então, muitas vezes basta a gente trocar, mudar o nosso olhar, mudar o ângulo do nosso olhar. Então, dentro desse pensamento do processo criativo, a Cecília Almeida Salles diz que na relação entre esses registros e a obra entregue ao público, nós encontramos um pensamento em construção. E um indivíduo, né, complexo, cheio de facetas para serem exploradas. Então, na obra Psicorretrato, eu coloquei o nome dela como retrato, porque já para mim já era consciente a ideia de que esse era um recorte espaço-temporal de uma pesquisa. Né? Então, ela era apenas um estar e não um ser.
né? E isso vem se transformando ao longo do tempo, né? Muitas vezes a poética vai se desenvolvendo, e a obra é apenas um recorte daquele processo, né? Então, é assim que eu vejo. E dentro dessa experiência tão rica para mim como performer, e a possibilidade, e a pós também me trouxe isso de misturar diversas linguagens e de ter todas essas experiências, o que poderia ser levado para a sala de aula? Né? Então, o que dessas experiências e por quê e como? Então, quando eu fui analisar o meu papel como professora e o que eu estava fazendo, eu percebi que a professora, ela via nas experiências da artista uma potência pedagógica. E é isso que transformou a minha visão dentro de sala de aula. E muitas linguagens, quando a gente vai ler textos sobre educação, já trazem algumas ideias muito inspiradoras. Então, por exemplo, o Murray Schafer, que foi um livro sobre música, ele fala da total e prolongada separação dos sentidos. Ele diz que ela resulta da fragmentação da experiência e que perpetuar esse estado de coisas pela vida fora pode não ser saudável. Gostaria que considerássemos mais uma vez a possibilidade de síntese das artes. Então, na minha cabeça, ser uma artista performer e conseguir englobar todas essas linguagens e essas experiências que para mim foram tão significativas, e aí a gente tem diversos textos falando sobre a importância dessas experiências significativas para a constituição do ser, né, do indivíduo e do autoconhecimento, eu senti necessidade de provocar isso nos meus alunos, né? E aí, como, de qual maneira, né? E é isso que para mim foi um desafio. As crianças já são vistas, né, em muitas leituras como crianças performers, né? Então, a ludicidade, a gente fala muito que ao longo do tempo, a fragmentação da escola vai diminuindo, né, essa abertura e disponibilidade para viver as experiências. Então, por exemplo, a Marina Marcondes Machado, ela diz que a maneira de narrar as propositivas da aula ou de contar histórias narrador, um professor performer ou performador de sua própria arte e de suas concepções, encarnadas em seu corpo e tornadas visíveis em suas atitudes, condutas, facilidades e dificuldades. Então, eu concordo com a Marina nesse aspecto. Eu quis colocar, e eu imagino que seja importante, o professor colocar as suas experiências, o seu indivíduo, todo o seu universo dentro de sala de aula, né? E não muitas vezes só o do especialista. Existe um mundo além disso, né? E isso pode favorecer uma troca de experiências significativas dentro de sala de aula. E será que isso só se refere aos educadores de arte? Ou será que outros professores de outras disciplinas também podem fazer isso? Eu acredito que podem, né? Eu acredito que, mais uma vez, é a troca do olhar, é se abrir para mudar, e todos os dias a gente tem uma oportunidade de repensar, e hoje mais do que nunca, né? A gente tem essa possibilidade de parar para pensar. Para mim, é muito importante, e eu acho que todos os professores podem embarcar nessa experiência, nessa exploração. Então, eu trouxe, para ser um pouquinho mais prática, eu trouxe algumas coisas, alguns elementos e algumas fotos de experiências como professora,
para ilustrar quais foram os elementos das experiências performáticas que foram comigo para a sala de aula. Então, a primeira delas foram realmente experiências que eu tive, inclusive em trocas com os meus amigos, de deixar eles explorarem e terem voz, né? Então, ampliar o âmbito da escuta. Então, rodas de conversa. Rodas de conversa não só para analisar uma imagem, não só para ouvir uma música, mas para ouvir repertório próprio da criança, né? E eu trouxe aqui 2 trabalhos. O primeiro, nós estávamos no outono e as crianças estavam nós coletávamos sempre material do jardim, tinha um jardim enorme na escola e eles coletavam materiais para fazer os trabalhos. E eles começaram a desenhar essas folhas, essas flores, começaram a fazer prints, passar o giz para fazer o decalque dessas folhas. E eles resolveram trazer isso, e esse grupo, foram umas 6, 7 crianças, resolveram montar isso na parede do ateliê. E foi muito bacana, assim, porque eles não queriam algo pequeno, né? Eles queriam algo já grande, essa coisa da instalação, de criar espaço, né? A Raquel falou muito do espaço da escola, o quanto a gente pode explorar, o quanto isso é rico, e é mesmo, né? Então, acho que vale a pena abrir espaço, porque eles têm repertório para trocar com a gente. O segundo foi um projeto com crianças de 4º ano, nós estávamos trabalhando mais a parte sensorial, então já havíamos feito experimentações com música, nas aulas de teatro também. Era uma escola que abria espaço para essa conexão entre as linguagens, e nós fizemos esse trabalho baseado na obra Objetos Relacionais, da Lygia Clark, e os alunos, eles podiam escolher quais projetos eles gostariam de levar para a feira cultural, e justamente eles escolheram esse projeto para incluir, para divulgar para a comunidade escolar. Então foi muito bacana ver, inclusive, o quanto as crianças estão mais abertas, né, no caso, ao toque e a viver essas experiências, né? Então, olhos fechados, como as crianças estão muito mais abertas ainda e como muitos adultos já não estão mais. Então, a gente pode pensar por que essa criança não pode ser estimulada. A gente pensa muito em educação infantil para isso, né? Mas será que a gente não pode pensar nisso, um processo? Então, essa é uma pergunta interessante a se fazer. Trouxe aqui também um pouquinho de performance, né? Porque acabou acontecendo. Uma das coisas muito importantes para mim, como eu falei, e a Cecília Almeida Salles me inspira muito nesse sentido, o quanto os registros e a documentação são importantes, o quanto que eles contam, o quanto que eles geram autoconhecimento, o quanto eles nutrem, né? E a troca disso entre eles. E isso foi colocado na escola, eles aceitaram fazer o caderno de artista, né? A gente chamava de sketchbook, e eles iam passando durante o ano com esses cadernos. E eles pesquisavam tanto propostas que nós dávamos em aula, como interesses pessoais que eles compartilhavam nessas rodas de conversa. E aí foi muito interessante a escuta, né? Porque eles trazem muita coisa do mundo deles. Essa em especial, ela adorava Lady Gaga, eu acho que dá aí para ler. E ela era louca pelos figurinos, né? Dessa artista. E a princípio ela queria apenas criar os figurinos. E depois vendo vídeos, vendo quais figurinos, depois experiência com materiais, ela resolveu viver, ela queria viver essa experiência de ser observada
por todos, né? E ter essa coisa do artista e dessa exposição toda. Então, aí ela se propôs a fazer essa apresentação para a escola. Então, muitos fizeram performance, a gente criava isso no horário do intervalo para que a comunidade escolar num todo pudesse participar e trocar depois, né? Então, vinham depois feedbacks de outras salas, de outras crianças. Como eles já eram maiores, eles faziam um sucesso imenso com os pequenos. Então, acho que isso envolveu muito a comunidade como um todo. Aqui eu tenho 2 projetos visualmente bem parecidos, elas fizeram juntas, mas a primeira foto mostra a menina, uma aluna muito querida, que ela queria falar sobre descompasso, de coisas que não se encaixavam, ela falava muito sobre isso. E ela se propôs a dançar balé ao ritmo, ao som de outras músicas, de outros ritmos. Então, eu lembro que tocou músicas dos anos 60, e ela concentradíssima nos seus passos de balé. Foi bem interessante. E são coisas do mundo deles, né? Onde eles se encaixam, que descompasso é esse? A outra aluna, ela queria falar sobre o mundo infantil, das bonecas, de ser uma boneca, e foi muito interessante porque ela se propôs a ser uma boneca num dia em que as crianças menores levavam brinquedos para a escola. E ela ficou lá e um texto explicativo convidava as pessoas a manipular essa boneca. Então, as crianças mexiam na cabeça dela, no braço, arrumavam o cabelo, outras olhavam com estranhamento, e todos eles puderam vivenciar isso de forma muito intensa, né? E o processo de criar que foi muito importante. Então, esses foram exemplos dentro do ateliê de artes, né? E aí eu fiz uma pergunta que talvez pessoas de outras áreas aqui se perguntem também, se é possível fazer isso em outras disciplinas, né? E eu acredito bastante na formação do professor, nas trocas com os amigos e com os parceiros e com as áreas. Nem sempre é fácil, a gente tem desafios muito grandes e acho que isso já foi muito citado, né? Nos 3 outros encontros temos desafios pela frente, mas é importante a gente também pensar e dizer que uma mudança de visão é importante, né? De novo, mudar as lentes, né? Tentar sempre, né? A Raquel falou isso, né? Citamos em outros momentos, vamos citar novamente. Então, é ir mudando com o carro andando, trocar a roda do carro com ele andando. E eu vou mostrar projetos feitos enquanto eu era professora de inglês dessa escola. E o nosso assunto era cores, íamos trabalhar com colors. E não sei se todos conhecem, mas os livros didáticos, né, de inglês são muito completos. Eles têm o livro do aluno, ele tem o livro de histórias, ele tem o áudio da história, ele tem o desenho que ilustra a história, tem os flashcards, as figuras para que os alunos vejam e repitam o vocabulário. Então, se a gente não quiser procurar nada fora, nós conseguimos dar uma ótima aula, né? Mas o meu olhar já era outro, né? Então, essa experiência como artista performer me trouxe tanta possibilidade de nutrição estética, poética, né, de vida mesmo, que eu já não consigo
eu sempre tento hoje achar uma maneira de fazer um percurso diferente, mais longo talvez, mas mais significativo possivelmente. A gente erra, aí a gente corrige, né? E aí a gente segue. Acho importante, a Bia e a Ive falaram muito sobre isso também, né? Então a gente vai testar, vai errar, vai corrigir, mas perceber que esse movimento de repensar o seu trabalho é importante. Então, essas fotos é de uma turminha apaixonante de Maternal 1. Eles têm 3 anos. E nós começamos a estudar colors por meio desses objetos e da luz. Então, eles puderam ver que havia objetos que eram translúcidos, então eles conseguiam colorir o ambiente. Outros não permitiam que a luz passasse, então eles falavam, esse tá black, né? Esse tá preto, esse não. Aí eles não querem, porque geralmente eles querem o que tem cor, né? Então eles fizeram diversos experimentos antes de falarmos especificamente sobre o vocabulário, porque ele vai se construindo, né? Então o que é isso? E aí só de ouvir o vocabulário vai sendo internalizado. Então, óbvio, a gente usa estratégias de repetição, mas também eu uso de vivência de vocabulário. Então, por meio de experiências significativas, né? E olha aqui o Nilo, adoro essa dimensão do uso do Rayleigh no ensino de língua estrangeira, também gosto bastante, Nilo. O retroprojetor é fantástico para trabalhar com luz e sombra, é verdade. Ótimas propostas de usarem diversos recursos de forma não convencional, a janela, o retro, é verdade. Então, eu acho que a gente tem que se reinventar, né, todos os dias. E às vezes são projetos que seguem adiante. Então, esse projeto de Colors, ele acabou indo, obviamente, eles perceberam que existia a sombra, e nós acabamos explorando o corpo deles, e aí foi para uma coisa mais performática, que eles puderam brincar com a luz. Então aí já entrou vocabulário de novo no contexto real, né? Light, shadow, colors, eles estavam vivendo aquilo, né? E a gente brincou de quem sou eu, né? Who am I? Então nós escondíamos um amigo e ele ia lá ou dançava, né, ou fazia algum gesto e os outros amiguinhos tinham que descobrir quem era que estava escondido. E aí a gente viu distorções, então eles começaram a entender, né, como uma sombra fica grande, como ela fica pequena. Podemos falar sobre, por exemplo, o trabalho da Regina Silveira com as suas sombras e projeções. E eles quiseram depois fazer um teatrinho de sombras, né? Como eles já tinham feito um projeto sobre jardim, animais de jardim, eles estavam muito nessa ideia de bichinhos de jardim, eles criaram seus próprios bichinhos e depois nós montamos diversos cantinhos. Então, embaixo da mesa a gente criou uma tela de teatro de sombras, uma outra grande, uma outra escondida num outro cantinho. A proposta era sempre para eles criar um ambiente em que eles pudessem explorar. E aí eles fizeram, né, então essa primeira imagem, são eles brincando com os próprios bichinhos que eles tinham feito, né? E como eu disse, são processos, experiências que vão crescendo. Isso acabou num desenho em que eles escolheram elementos transparentes para colorir o seu desenho. E depois a gente contou uma história em que a criança entrava no próprio desenho. E aí eu perguntei para eles, o que vocês fariam se vocês pudessem entrar no próprio desenho? E aí eles puderam, né? Nós projetamos os desenhos na tela e na parede, e então essa aqui era uma praia, por exemplo, e aí a minha aluna quis deitar na areia, né? Mas eles
desenharam pizzas e aí queriam comer a pizza, então eles começaram a interagir com essa ideia do desenho, de entrar dentro do desenho, e tudo isso trabalhando o vocabulário de cores, de luz, de transparência, de comida, elementos próprios do próprio desenho, né, que eu ia apontando, o que você fez? Então, the sun, the beach. Então, acredito que seja efetivamente uma troca de olhar. Eu vou terminar aqui para a gente, depois logo vai acabar e a gente vai voltar para o bate-papo. E eu vou terminar com um texto que para mim foi muito importante no meu pensamento nesse momento. Então, como a artista performer ajudou a criar a professora performer e o que eu precisei, né? Quais foram os elementos que eu precisei entender para chegar a valorizar tanta coisa, né? O processo, o ao vivo como potência de criação de significado, o autoconhecimento e essas propostas significativas. E o La Roça, ele fala assim sobre a experiência. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, para olhar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar. Demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Gente, é isso. Assim eu termino a minha exposição. E aí nós voltamos já já, eu acho, né? Quem quer começar fazendo alguma pergunta, consideração para a Tati? Vamos abrir aqui o nosso time de bate-papo. Fiquem à até vontade. porque eu acho que não deu para ler todas as mensagens, né, Laura? E aí acabei perdendo. Então, se alguém quiser retomar alguma das coisas que foram ditas, seria importante. Eu queria aproveitar enquanto tá, não é exatamente uma pergunta. Primeiro, dar parabéns, Tati, dizer que quando eu vi o seu tema, eu fiquei assim com 3 pontinhos na cabeça, porque eu não estava entendendo exatamente, né, concretamente como seria isso na escola. Para mim estava um pouco distante. E com a tua exposição ficou muito claro para mim o que é essa performance que você está falando aplicada à educação. Na verdade, é uma coisa que eu via mais e não lia isso nesse contexto que você colocou. Então, para mim ficou muito claro e agora estou aqui elaborando quais as possibilidades que tem, né? E eu só queria dizer que essa fala que você colocou do... La Roça. La Roça, isso. Eu acho que, assim, especialmente hoje, eu queria dar um exemplo da aplicação disso. Eu não sei se todo mundo está sabendo, mas o Gilberto de Menstein faleceu, né? Hoje. E a gente é muito próximo dele. Na verdade, o Instituto Choque Cultural divide o espaço físico, lá a gente está sediado, no espaço do Catraca Livre. Ele é um grande parceiro nosso. Eu conheci ele há muitos anos atrás, antes dele ser parceiro nosso, quando eu li o primeiro livro dele, que foi premiado, que era O Cidadão de Papel. E, enfim, resumindo, né, o trabalho dele todo mundo conhece. Mas, assim, ele descobriu esse câncer com o qual ele estava lutando no final do ano passado, por acaso. E eu não sei se vocês chegaram a ver, ele deu um depoimento um pouquinho antes da pandemia, dessa história toda, falando o quanto a doença tinha impactado ele. E o depoimento dele, que está disponível aí nas redes, é um retrato, é uma aplicação dessa última fala que você colocou.
Porque ele é uma pessoa agitada, ele fala que, inclusive tem no UOL hoje um depoimento, um último, enfim, uma homenagem dele que ele fala, e aí tem um trechinho que ele fala exatamente isso, ele era diagnosticado quando pequeno como hiperativo, aquelas coisas, né, de criança, hiperativo, sem foco, enfim, esqueci os termos. E que a doença, ao contrário do que todo mundo imagina, né, todo aspecto sofrido, etc, tal, fez ele parar para a vida. Assim, eu estou vendo essa última fala exatamente colada no depoimento dele, porque ele passou a parar para observar, a parar, desacelerar a vida e viver o melhor momento da vida dele nesses meses de sofrimento que ele estava tendo com a luta com a doença, né? Então, a doença fez ele obrigatória, forçosamente, a viver essa experiência, né? A gente está sendo colocada com essa urgência da vida que a pandemia e a ameaça de morte nos colocou a repensar exatamente sobre isso. Eu estava fazendo um pouquinho antes de entrar uma reflexão exatamente sobre isso, né? Essa urgência da vida que nos colocou. Então, assim, foi super sincrônico, né? Se estou falando corretamente, essa colocação, a história da performance nesse momento que a gente está vivendo. Não é exatamente uma pergunta, mas é uma confirmação de que, estamos muito em sintonia. É isso. Eu acho que sim, eu acho que é o momento, né? Eu acho que no momento que nós estamos pedindo, de novo, pede para a gente refletir, pede para a gente mudar o nosso olhar, pede para a gente se reinventar. E aí, quais são os elementos que a gente tem? Hoje, dentro de casa, a gente tem que tirar muito de nós mesmos, né? Então, quem é esse professor? Eu acho que a gente também tem que valorizar e cultivar, e daí vem a nossa formação também, né, em constante movimento, mas eu acho que é esse indivíduo que a gente precisa pôr para fora também, né? E eu acho que esse momento é bom para a gente ter esse parar, para a gente ver as coisas mais devagar. E esse texto, para mim, realmente é muito significativo mesmo. É lindo, né? Tati, Diga, boa noite. A exposição, adorei. Eu tenho muito em comum com você, acho que a gente traçou por alguns caminhos muito próximos, com o aprendizado da língua estrangeira, aprendizado e ensino, com os estudos do Laban. Claro que eu não fui para Londres, né, mas eu estive no Instituto Caleidos em São Paulo, me dediquei um pouco ao estudo assim, da linguagem labânica. E a minha dúvida, né, sempre foi justamente essa integração, esse hibridismo, essa mistura de linguagens entre isso que eu vejo como uma língua oral, ou seja, o português ou o inglês, né, essa língua com que a gente mais formalizada que nós temos que lidar, né, e a língua da dança, o movimento, que eu acho que é a raiz, a gênese da nossa expressão, né, o movimento corporal. Eu queria saber como que foi para você esse achado dessas similaridades, tanto no plano morfológico quanto sintático, né? Quando você traça esses paralelos entre uma linguagem e outra, como que isso contribuiu na sua prática de ensino, como professora, como teacher? Vamos lá, vamos ver se eu entendi a sua pergunta, Nilo. Primeiro que eu sempre... eu comecei com a língua inglesa, né? Então, minha formação era basicamente em língua inglesa. E eu acabei sendo uma curiosa, já dançava na época. E eu era curiosa das artes, mas eu nunca me dediquei a esse mundo, sabe? Isso veio depois, né? Então, eu gostava muito de música. Eu cantava em casa, meu irmão cantava, tocava. Então, a gente cantava junto. E sempre gostei muito de cultura. Então, sempre tive muito esse anseio de civilizações antigas, Egito. E, obviamente,
eu acabei indo por aí. Pela cultura eu fui para dança, pela cultura eu fui experimentar outras coisas, poesia. E quando eu comecei a dar aula e depois eu fui estudar artes visuais, eu comecei já numa escola bilíngue. Então eu não conseguia separar uma coisa da outra, né? Eu dava aula de artes em inglês. Então para mim era o cenário perfeito, né? Era a junção, né? O apocalíptico para mim, porque eu estava fazendo aquilo e eu via a língua é uma outra linguagem, né? Assim, as artes todas são uma linguagem de comunicação. Por que em inglês não seria? Por que seria diferente? Porque isso teria que ser conflitante, né? E para mim isso anda junto. Então, se é português, se é inglês, se é alemão, não importa, porque a gente está se comunicando, né? E com as crianças eu trabalho muito por meio da brincadeira, da dança, da música, e eu canto com eles. Muitas vezes eles querem ver o vídeo, então a gente tem né, essa modernidade, essa fissura pelo vídeo, né? E os vídeos estão ficando cada vez melhores, vídeos de musiquinha para criança, e se perde aqui, né? A audição, então o cuidado com a pronúncia, né? Então eu uso os recursos do canto. Então eu canto com eles sem vídeo, eu danço com eles sem vídeo, né? Às vezes só coloco o áudio, sabe? Então a gente vai mudando para que surja um refinamento, né? E isso por meio da brincadeira, porque eles nem percebem muitas vezes, né? As nossas escolhas como professores, a gente trabalhando o como, né? Eu acho que o como é muito importante. Eles recebem, eles têm uma disponibilidade para o brincar, para o viver aquilo muito grande, né? Óbvio que isso varia, né, de acordo com a faixa etária, mas eu acho que se muito bem cultivado, todas essas coisas se conversam. Para mim já não faz mais, por isso que a linguagem da performance para mim é tão emblemática, porque as coisas coexistem, né? Elas não são conflitantes. Sim. Não sei se eu consegui chegar numa resposta. Sim, isso que você expôs do como, né? Eu vejo como método. E principalmente a nossa visão de aprendizado de uma língua estrangeira, ela tem como método uma dissociação, uma separação de língua e cultura, né? Então, claro, nos últimos 20 anos a gente tem uma aproximação muito maior, a gente percebe que tem que aprender uma língua pela cultura, porque a língua é indissociável da cultura. Mas essa sua experiência, né, essa possibilidade de já começar numa escola bilíngue como uma professora de artes, acho que foi essa que você conseguiu ver os dois lados da moeda, né? A língua e cultura em união, e o corpo, ele é esse lugar onde habita essa linguagem que é cultural. Mas eu acredito que, na verdade, todos deveriam. Eu vejo assim, gostaria muito que um trabalho assim de mudança de olhar mesmo fosse presente em professoras regentes, né, em todos os professores, porque eu acho que todos têm algo para oferecer e tem algo a assimilar também. Então, acho que ainda temos um caminho a percorrer. E sei também, vou fazer um adendo, que as escolas que eu trabalhei têm muitos recursos, né? A gente viu a apresentação da Bia e da Ivy ontem que muitos lugares não têm, mas eu acho que a gente sempre pode, se a gente tiver um olhar, a gente pode fazer alguma coisa. Não precisa ser igual, né? Mas aí depende da nossa visão criativa, do nosso repertório. Por isso que é tão bom trocar e se nutrir.
Tati, parabéns primeiro, Obrigada. gostei muito, muito bom ver as fotos, você vai mergulhando assim, né, nesse universo. Eu queria fazer primeiro uma pergunta, que eu vi que nas fotos teve aquela performance da Luna relacionada à Lady Gaga, né? E parecia que ela tinha uma máscara, assim, no rosto, um elemento ali no rosto. Não sei se era isso, aí eu fiquei meio em Não, é só dúvida. direito de imagem. Ah, tá. Eu fiquei aqui viajando nos rostos, se você tinha trabalhado uma coisa da máscara. Não. É só Não, tá. mesmo direito, que é quando dá close aí não dá, né? Não, compreendo, claro. É que eu fiquei pensando nessa coisa da máscara, que também poderia ser um outro elemento ali Não, eu da não sabia se eu colocava performance, assim, de mas repente, um happy face bem nítido. Aí eu falei, não, isso vai dar uma estragada na foto, que tá tão bonito. Tentei deixar sutil, mas realmente você tem razão, dá para dar uma confundida. não, mas acho que muito bacana assim essa coisa desse que é muito esse lugar do hibridismo, né? Porque entra também toda uma questão teatral do corpo, Sim. né? E aí eu lembrei de um projeto que eu conheci há pouco tempo, que eu fiquei encantada. Não sei se você conhece, talvez conheça, que chama Seguini Mossi, que é da Itália. É é uma dupla, que é uma pessoa formada em dança e uma pessoa formada em artes visuais. E eles desenvolvem um trabalho com crianças nesse hibridismo também, de linguagens, assim, e nessa proposta de desenvolver a percepção. E aí, assim, eu acho que eles nem têm muito, pelo que eu vi, né, li os artigos, nem tem muito esse olhar da performance, mas quando você olha os vídeos, sei lá, uma criança está desenhando nas costas da outra, que está desenhando num outro suporte, e assim, vem muito a coisa da performance, se você olhar com essa lente aí, né? Então, eu acho que o teatro também tem muito nesse sentido, né? São linguagens que são muito ricas nesse sentido de poder trazer, né? Mas como a minha experiência foi mesmo na performance, para mim foi assim, abrir os olhos para um mundo, sabe? E ver que eu poderia trabalhar com a criança em diversos aspectos. Não vou dizer todos, porque acho que seria muita pretensão, mas muitos, né? De enxergá-la de maneira global. E eu acho que também a escola tem exigido isso tanto, né, da sua equipe docente, né, espera isso da comunidade escolar como um todo. Então, acho que é hora da gente falar também mais sobre isso. E acho que essa ideia de extrapolar o recurso que a arte possibilita é muito bacana, né? Então, assim, Sim. aí até citando um exemplo que você falou dessa questão da escola pública, eu dei aula numa escola do estado, assim, ali do lado da comunidade do Heliópolis, e era uma escola muito difícil, muito, assim. E eu tava ali, né, tentando o que eu vou fazer com esses alunos. E aí eu achei não tinha projetor, aí eu achei um retroprojetor velho e que, sei lá, tava velho e aí todo mundo achava meio que tava quebrado. E aí eu levei para a sala de aula e assim, só o fato de projetar uma imagem que acabou ganhando uma dimensão, porque eu consegui, né, projetar grande ali na parede, os alunos ficaram totalmente encantados, assim. Aí a professora, uma outra professora, não sei se de história, de geografia, não lembro, falou: "Ah, eu vi que você estava usando o projetor, eu posso usar também?" E claro, né, da escola. E aí isso foi, de certa maneira, mobilizando, e era um recurso, assim, até considerado ultrapassado, né? Mas, assim, para fazer teatro de sombras ou para brincar com os objetos, como você mostrou, é muito interessante, né? Não, eu vou dizer que eu sou assim, eu sou apaixonada por retroprojetor, acho que é um mundo de descobertas para criança. E assim, mesmo os grandes que hoje veem a projeção de uma outra maneira,
né? Aquilo é quase um dinossauro, né? Então, assim, eles não têm essa percepção e eu acho que dá para fazer coisas fantásticas. Eu estou trabalhando animais com os pequenininhos esse ano, numa outra escola, e nós vamos fazer projeções de animais também, que eles mesmos vão desenhar, só que eles vão projetar com luz do celular. Então, eles vão utilizar caixinhas de leite, vão colar seus desenhos, e aí eles vão brincar com o tamanho dos animais dentro de casa, porque aí a proposta já é explorar os espaços da casa, né, os seus animais. Então eles vão pesquisar o animal que quiser e vão brincar com esses tamanhos. E para a criança poder trazer isso de uma maneira em que eles vão brincar, e é muito simples. Tati, já que você falou de animais, eu não sei se você conhece uma proposta, é um livro chamado Performer Nitente, do Adriano Cipriano. Nesse livro, ele propõe a criação de arte, né, performática, a partir de metáforas, de 4 metáforas. Então ele pega 4 animais fantásticos, a arpia, o sagitário, eu não vou lembrar os 4, e cria a partir desses animais que são mitológicos. E aí você falou na sua exposição sobre esse imaginário mitológico como uma forma de compor, né, a criação. Você poderia falar um pouco mais sobre como você aborda esse imaginário mitológico? Na verdade, não fui eu que trabalhei com esse imaginário mitológico, é a Janaína Chap que usa como poética para a criação de algumas das performances que ela fez. E ela, a partir disso, ela cria também manipulações no próprio corpo. Então, ela cria, usando fibra de vidro ou silicone, novas partes. Então, ela criou máscaras, ela criou asas nas costas. Então, ela tem uma série de fotografias assim, numa janela, né? As costas assim nuas com aquela asa, né? Então feito em fotografia, mas aquilo foi um motivo de desenvolvimento da poética dela. Por mais que eu veja você jogando isso para uma alteridade, né, para ela, você mesma disse agora há pouco que na sua infância o imaginário do Egito antigo, né, te encantava também. Sim, então, me encanta de uma forma ou de hoje. outra, desde cedo você tem uma proximidade com essa questão do místico, do gnósico. E como você vê isso na sua performance? Então, na verdade, eu não percebia na minha performance. Eu acho que foi uma coisa, vamos dizer, inconsciente que virou consciente depois. Sabe? Eu acho que a gente tem muito disso quando a gente cria, né? E desenvolve um trabalho. Desde que eu comecei a fazer as minhas performances, eu nunca pensava em coisas muito pequenas. Sempre seres gigantes e distorcidos e tal. E eu sempre gostei muito de Faraó, daquela coisa, né, aquela coisa altiva, aqueles monumentos gigantescos. E quando eu falei sobre psicorretrato, estava muito mais envolvida com distúrbios psicológicos, né? Então trabalhei estudei arquétipos e a questão da sombra, né, do Jung. E fui mais por esse lado e trabalhei muito com dança-terapia, que questionava que os distúrbios psicológicos, eles se engrunhavam nos músculos, né? E eram eles que impossibilitavam determinados movimentos. E foi muito a partir disso que eu comecei a brincar com deformações corporais, né, e desenvolver essas grandes pernas e retirar os braços. Então foi a partir disso. E eu achava que a minha performance falava sobre isso.
E até trocar, por isso que eu acho que a troca é tão importante, porque as pessoas vieram me falar que aquilo parecia um faraó A altivo múmia, não? e a múmia, sabe? E coisas assim que depois você vai vendo nas suas pesquisas, né? Por quê, da onde vem, ou se relaciona com o quê, mas isso é pegando registros, por isso que eu acho que a documentação é tão valiosa como constituição do eu, né? Porque muita coisa que eu fui descobrindo até para outras performances foi a partir desse material, né? De ver desenhos nos meus cadernos de faraós, de múmias, de templos. Até um dos desenhos que eu mostro parece, né, uma pessoa mumificada. E, na verdade, são coisas que vão levando que a gente não traz consciência. Muitas vezes a gente vai trazer consciência depois. Mas isso conta um universo enorme. E dentro da sala de aula também pode ser assim. E deve Né? ter uma parte da performance, principalmente dessa psicorretrato, que não ficam os registros, né? Porque quantas horas você passou sentada ali? Nesse 2h30. Então, tudo que passou na sua cabeça, né, ali, você poderia descrever de alguma forma? É quase um estado de meditativo, eu diria. Eu acho que nesse sentido o estar presente ele é potência na sua. Eu acho que os dançarinos, né, podem falar muito sobre isso. O estar presente e todos os outros sentidos muito ativados. Então, na minha primeira performance, eu achava que eu não tinha que me comunicar com ninguém e que eu tinha que ficar lá naquele estado meditativo. Só que a performance só se realiza, a obra só se concretiza lá, né? Quando ela é feita ao vivo, nessa troca. E na minha primeira apresentação, as pessoas primeiro duvidavam que tinha um corpo lá dentro. Elas achavam que era um boneco, por exemplo. Então foi a primeira coisa que eu falei, nossa, mas e agora, né? E aí, o que eu faço? E as pessoas ficavam, mas está respirando? Mas está se mexendo? Mas está olhando? Né? Consegue ver? Será que ela consegue me ver? E as pessoas ficavam pulando as minhas pernas. Uma até pediu desculpa, porque ela pisou na minha perna. E eu não podia rir, né? Naquele momento eu só ficava lá parada. E aí eles começaram, muita gente, mas ela está me vendo. Mas ela está ouvindo o que a gente está falando. E aí 2 pessoas se esconderam debaixo da minha prateleira. E elas falaram, aqui ela não vai saber o que a gente está fazendo. E ficaram lá por um tempo. Então, assim, como as pessoas reagem das maneiras mais diversas possíveis, né? Nesse dia, eu acho que eu fiquei mais contemplando. Eu realmente não consegui me mexer, sabe? Quando eu fui para a Bienal, que já foi um espaço maior, e aí até eu falo que as pernas ganharam um novo sentido, porque elas desenhavam muito mais naquele espaço gigantesco, também teve muita movimentação de pessoas e tudo mais. Também teve uma dúvida se era se tinha um corpo lá dentro ou não, só que eu estava mais alta. Então as pessoas não conseguiam chegar tão perto assim. Teve pessoas que ficaram esperando eu descer. A Bienal já estava fechando e elas ficaram lá até o bombeiro ir me resgatar, né? Para ver se realmente era um ser humano que estava lá dentro. E foi a primeira vez que eu tive vontade de interagir com uma pessoa. Né? E como, assim, porque eu falei, eu tenho que ser muito calma, eu não posso virar abruptamente. Tem toda uma coisa que eu me preparei para, né? Eu queria movimentar, minha ideia era trabalhar com o movimento da pausa e ativar movimento ao meu redor. Então, essa era a questão que envolvia naquele momento, e os trabalhos da Marta Soares me ajudaram muito a fazer isso.
E só que o rapaz, é até a foto que eu mostrei, né? O rapaz ficou tão concentrado olhando para mim, ele ficou, sei lá, uns 10 minutos lá. Eu falei, eu preciso trocar com ele de alguma maneira, né? Só que ele não vê meus olhos. Como é que eu vou, né, interagir? E aí, muito lentamente, eu fui virando para ele. Então, só tem minha cabeça, assim, levemente olhando para ele. E a gente ficou um tempo lá. Ele olhando e eu olhando do jeito que eu pude olhar. E, para mim, aquilo foi muito importante, sabe? Foram minutos, assim, que aí é o backstage do artista, né? Que é a experiência pura, né? Daquele segundo, assim. Então, tem essas coisas que essa troca pode dar para a gente. E, de novo, né? Vou falar da sala de aula. Quantas vezes a gente considera o estar ao vivo, acho que agora vale a reflexão, considera o estar ao vivo um automático. Tá todo mundo aí, né? A aula é assim mesmo, eu falo, você responde, né? Quando o estar presente pode ser potência pedagógica também, né? Então, é uma coisa que eu aprendi lá. Obrigado, Tati. Deixa o Marcelo. O Marcelo vai falar, Marcelo? Não? Na minha graduação, eu lembro que uma discussão que a gente fazia muito era em relação ao professor artista, né, o educador artista, e da importância da gente continuar atuando e, né, na área e ao mesmo tempo da docência, né? E aí vendo o seu trabalho, né, foi me vindo essa imagem, né, dessa relação da importância do artista educador, porque eu acredito que traz muita inspiração, né? E, ao mesmo tempo, um outro ponto que eu reflito muito é a questão do professor-aluno, né? E quando a gente se mantém estudando, se mantém nesse movimento do estudar, a gente consegue pensar mais em como a gente ensina também, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, né, enquanto artista educador, e quanto que isso influencia na sua inspiração, no seu modo de pensar, de fazer, e nesse sentido. Acho que você falou bastante, né, nesse sentido, mas não sei, de repente trazer. Eu vi bastante... Tati, Opa, pode falar, deixa eu só Raquel. complementar, porque eu ia fazer exatamente essa questão, então acho que só queria ressaltar que ficou marcante na tua apresentação essa questão da dualidade do professor artista e o professor educador, né? Como isso está marcante na professor de artes, e como você trabalha de uma forma integrada a isso, né? Então, só completando a questão da Ive, se você fala sobre isso, ou se você traz isso para o aluno, essa dualidade, esses dois papéis, do professor de artes, do professor artista. Então, antes eu pensei muito sobre isso, né? Até chegar na configuração do professor performer como a melhor definição do que eu fazia. Porque, para mim, o artista professor, eu acho que ele não abrange tanto o que eu queria dizer. Eu acho que quando eu vejo o artista performer, eu até comecei a rascunhar o que eu achava que era um professor performer. E eu acho que é aquele que busca, em suas experiências criativas, a potência pedagógica do seu trabalho. E quando eu penso nisso, ele não precisa ser artista, sabe? Eu acho que se nós, como indivíduos, temos experiências criativas, né? Se nós somos essa pessoa, a gente tem como trocar, né? Então, aí a questão do artista não abordava o que eu queria abordar. Mas, obviamente, que o meu trabalho como artista é de onde eu fui beber todas as inspirações para trabalhar com o que eu faço hoje.
né? E os meus alunos muitas vezes sabem, eles perguntam, porque eles sabem, para eles, criança pequena, eu acho que você desenha bem sempre. Você pode fazer um garrancho que ele vai falar que você desenha bem, né? Mas eles sabem que eu gosto de cantar, eles sabem que eu gosto de dançar, eles sabem que eu faço outras coisas, eles contam né, que fazem outras coisas. Então, eu tento, às vezes, em roda de conversa, trazer outros interesses para que eles saibam que você não é só aquilo, né? Eu acho importante eles verem outros lados, né? E para a criança desde cedo, né? A criança pequena já tem uma fantasia muito grande em torno do professor, né? Então eles às vezes veem a gente sem o uniforme, eles acham que você é um ET. Stati, você tá sem uniforme, né? Ou então eles te veem na rua, eles entram na sala e falam: Stati, fala para ele que eu te vi na rua, né? Porque aquilo para eles é algo, né? Então, assim, eu acho que a gente já é um personagem na vida deles, né? Tão cheio de significados e tão importante. Eu acho que é legal mostrar que nós também fazemos outras coisas, que nós gostamos de outras coisas e que todo mundo pode compartilhar o seu, né? Então, eu acho que é mais por aí, assim, eu gostaria que todas as áreas pudessem se sentir capazes de incluir arte no seu trabalho, mesmo não sendo artistas. Posso falar? Diga. Boa noite, Tatiana. Boa noite a todos. O fato de você ser artista, ou vamos diferente, vai. O fato de você fazer tudo que você faz, por exemplo, você dança, você cria, você tem as performances, isso facilita muito a sua vida. Eu acho que isso aí facilita demais para que você possa desenvolver um trabalho com os alunos, e os alunos que são tão criativos quanto você, portanto, são crianças ali, e essa criança que eu quero dizer é criança interna, que todo mundo tem, mas que ninguém põe para fora. O fato de você ter essa criança e as crianças também facilita a sua vida. Qual seria a possibilidade, de repente, de você pensar em fazer isso com outros professores, outros tutores, para que as pessoas possam soltar essa criança, para que as pessoas consigam trabalhar com os alunos da mesma maneira que um professor, artista, performance, enfim, criança também faz. Já pensou nesse assunto? Já. Eu acredito muito na formação de professores. Acho que vale a pena. Por isso que é tão legal divulgar o trabalho, né? Para que a comunidade escolar onde a gente trabalha, ou outras, queiram e vejam a importância de fazer isso, né? E tenham um desejo de fazer isso. Eu hoje estou numa escola em que o coordenador viu em mim uma possibilidade de mudar o jeito que inglês é ensinado para os pequenos, né? Então, assim, foi isso que me levou para lá, e eu sou muito incentivada a sair da caixinha, né? Começou assim, se é uma coisa que vai para o âmbito maior, né, para a escola e não para um departamento, eu acho que deveria ir. Eu topo, se me chamarem, já estamos aí fazendo formação de professor. Botar essa galera toda que está dentro da caixinha para sair, né? Para fazer, né? Para experienciar coisas novas, criativas. Muito bom. Parabéns, obrigado. Obrigada. Laurinha, temos 1 minuto. O que você quer fazer? Você acha interessante a gente já ir para o próximo round? Vamos para o próximo? Vamos. Porque aí a gente encerra, né, bonitinho. Vamos. Senão uma pergunta fica pela metade. Sim, a gente então, pode nos ir, vemos. pessoal. Volta lá, gente. E aí, Vamos. pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Tati?
eu queria falar que assim foi interessante ver nessa questão do professor artista, enfim, performer, que é o quanto impacta a formação de cada um na prática educativa, né? A gente tem um olhar muito para a faculdade de pedagogia forma, a experiência, as necessidades do dia a dia. E não repara, né? Somos vários educadores aqui, com formações diferentes, mas o quanto. E acho que esse momento da nossa vida está chamando para esse olhar mais interno, o quanto a formação de cada um impacta nas escolhas que ele vai fazendo ao longo da vida profissional, né? É isso que eu acredito, Raquel. Eu acho muito importante. Acho muito importante. E eu acho que nós vamos, né, sempre estar em constante formação, mas eu acho que a gente mudando, né, os próximos serão professores ainda melhores, né, ou outros profissionais ainda melhores. Mas eu acho que depende de uma sementinha aí ser plantada. E Tati, olhando assim para a criança, né? A criança ela tem uma criatividade, uma expansividade, uma espontaneidade, liberdade de movimento. Então, dentro da dança clássica, é até engraçado, assim, né? A gente vê crianças dançando e como que elas não têm medo, e elas se jogam, e elas dançam, e aí ainda tem ali, né, a fragilidade da técnica, da própria estrutura física, muscular, motora do corpo e tal, mas ela não tá nem aí, ela se joga e ela não tem medo. E a gente vai crescendo e parece que algumas coisas vão mudando, até a gente chegar num ponto de talvez retornar a esse lugar da criança e trazê-la para a nossa realidade, né? Mas dentro dessas coisas que vão mudando, você apontaria a alguma circunstância específica, algum espaço específico, algo algo que colabore com esses bloqueios e que de alguma forma se coloca ali como algo que vai levando a gente para esse outro rumo que depois a gente fica pensando voltar, sabe? Você apontaria assim alguma especificidade, algum lugar, algum espaço, enfim? Eu acho, você falando assim, o que me vem na cabeça, eu acho que o que acontece é que ao longo do tempo existe a falta do espaço. Existe a falta de oportunidade, existe a falta, a gente vai cada vez limitando, né? Parando. Então, a gente faz espaços de exploração para ensino infantil. Em Fundi 2, não, né, gente? Já dá para, né? Vamos ficar 5 horas com a cadeira lá, sentadinho. Eu acho que não é o algo, é a falta do algo. A gente vai tirando a brincadeira, a gente vai tirando a música, né? Então, se a música não tiver um contexto pedagógico muito específico, não tem música. Para que você vai dar música? Né? Então, a gente vai tirando, né, as especificidades e não é uma coisa de culpar, né, especificamente um outro, mas essa fragmentação, né, gera uma especificidade tão gigante e cada um dentro da sua área tem um currículo tão imenso para dar conta que você vai perdendo, né, você vai sendo atropelado por aqueles prazos, por aquele currículo, porque você tem que dar conta, e aí essas coisas vão saindo. Né? Eu acho que há que repensar isso. Né? Há que conciliar, tem que fazer as coisas coexistirem. Né? Existe uma fórmula mágica? Não, né? Eu acho que cada um na sua prática vale a pena pensar o que é possível fazer. Né? Hoje em dia a gente tem que falar, é melhor que não fazer, né? Então o que eu posso fazer?
né, na minha prática, para que eu retome um pouquinho, né? Eu não sou a mais exímia nas artes dramáticas, por exemplo, mas eu incentivo meus alunos a brincar né, do jeito deles, do teatrinho. É um recurso, inclusive, para eles aprenderem o idioma, e eles amam, né? Eu conto história, faço 1000 vozes e caretas, e aí lá eu me permito fazer, né? Tem isso, lá eu me permito ser ridícula e fazer, né, 1000 coisas e cair no chão para falar que a cadeira quebrou na história. Então a gente faz 1000 coisas e eles querem reproduzir. Então aí deixa, né? Deixa eles fazerem. Então aí essas coisas, esses, né, joguinhos de teatrinho, né, não muito elaborados, mas para vivenciar a língua de uma forma lúdica, eles vão entrando no contexto. Então acho que a gente também precisa sair da zona de conforto, né? A Suzana quer falar alguma coisa? Bia, tá com você o host para liberar o microfone. Boa noite, meu nome é Suzana, trabalho com crianças pequenas também de educação infantil e estou me identificando muito com o que a Tatiana está falando. Aliás, essas macaquices que a gente faz em sala de aula, em videoaula estão sendo muito mais difíceis de fazer, porque a gente vê os pais do outro lado e eu sou muito criança e me identifico muito com elas. Então, no momento em que aparece um adulto, eu me sinto bastante inibida às vezes, né? O meu jeito de dar aula é olho no olho, sentada na roda, em roda de conversa, conversando com as crianças, e o meu trabalho é em música, tá? Então, me identifiquei muito com o que a Tati falou, no momento em que ela fala de você criar, como fazer uma criança ouvir uma música clássica, por exemplo. Então, eu trabalho com luzes, eu boto uma Carmen de Bizet para as crianças ouvirem, e com luzes eu vou trabalhando os movimentos da música e eles ficam completamente apaixonados pela música, né? Inclusive, isso aqui é um teatrinho de sombras, não sei se dá para ver, que você falou, tá? Então, assim, projetando na parede um desenho da própria criança, né? Com a luzinha do celular, né? Então, a gente colocar, escurecer o ambiente e colocar a luz do celular e projetar e fazer um projeto de sombras com eles também. Fiz essa semana contando uma história de Covid, do galinho que pegou Covid, coitadinho, que ficou doente e tal, e, e o pessoal da fazenda precisou cuidar do galinho, cuidar de todo mundo, e todo mundo precisou se cuidar. Então, assim, realmente, o que fazer? É lidar com criança a vida inteira, você fica criança pro resto da vida. É o meu segredo para que a gente consiga sempre falar na língua deles, entendê-los, né? Chegar no mundinho deles e saber falar a língua deles. E virar macaca de circo mesmo, virar de ponta cabeça, quebrar cadeira, eu acho que é bem essa parte. Então, assim, estou me reaprendendo, estou aqui realmente para aprender, aprendi muito com vocês essa semana e estou procurando caminhos, né, para conseguir nessa pandemia aqui atrás de uma tela ser o que eu sou na sala de aula, né. Então, assim, estou criando vídeos muito legais, assim, para as crianças, eu estou até me admirando nesse sentido, porque eu não sabia nada nunca fui uma youtuber na vida, estou tendo que virar uma youtuber, né? Para poder conquistá-los e continuar mantendo esse elo com as crianças até o momento que a gente puder voltar a se acompanhar. Agradeço muito todas as informações que recebi nesse curso, gostei muito, e gostei muito, especialmente da Tatiana, porque me identifiquei muito com você. Obrigada. Tá? Eu acho que é um exercício mesmo, né? Acho que essa pandemia a gente se virou, né? Vem se virando, vai continuar. E pelo que eu tenho de retorno na minha prática dessas videoaulas também,
que muita coisa pode permanecer como um recurso metodológico também, sabendo ser bem utilizado, enriquecer, né? vai enriquecer, porque eles criam uma autonomia, né? Então, coisas muito simples de ensinar eles que na hora de fazer tal coisa, eles vão pausar o vídeo, vão brincar, vão fazer não sei o que lá, e a amistade vai estar esperando eles voltarem, aí eles apertam o play, sabe? Eles têm essa autonomia, eles cantam. Hoje, agora eu faço rodas presenciais, não sei se é o seu caso, Suzana. E o retorno que eu já estou tendo desses 2 meses, a gente fala, não aprendeu nada. Né? Tudo depende do jeito que a gente faz. E o começo estava muito ruim, aí foi melhorando. Né? E a gente pode falar, poxa, agora eu acho que está acontecendo alguma coisa bacana, porque agora a gente está se encontrando, eu estou conseguindo recuperar, né? E é um processo, a gente está aprendendo junto, é o que a Raquel falou, né? Estamos aprendendo junto, trocando a roda, exatamente, porque é isso que a gente está fazendo. Exato. Obrigada. Obrigada a você. Bom, então vamos seguir nos conhecendo um pouco mais. Marcelo, você quer se apresentar para a gente, falar com que área trabalha? Eu trabalho no Colégio Dante Alighieri, todo mundo deve conhecer, Tatiana conhece. Conheço bem. Eu trabalho na área de tecnologia, né? E trabalho na área de tecnologia desde quando entrei para as escolas. Eu entrei para as escolas em 96. E aí, de lá para cá, eu consegui trabalhar na área de tecnologia. Eu sou formado em administração, tenho extensão em tecnologia da informação e tenho alguns cursos de neurociência que eu fiz. Neurociência é uma coisa muito legal, uma coisa que te abre, né? Muito, muito. Então, enquanto a Tatiana falava, eu lembrava de algumas coisas de neurociência, por exemplo, porque assim, eu sou muito eclético, mas imagina, trabalho com administração, fui formado em administração, fiz a extensão em tecnologia da informação, trabalho com os alunos do ensino fundamental até o terceiro do ensino médio, num setor de pesquisa, num centro de pesquisa, então sempre lidei com os alunos o tempo inteiro. E enquanto a Tatiana falava, eu lembrava de uma das coisas que foi falado num dos cursos de neurociência, que o adulto ele é muito travado, né? E eles pegaram uma imagem qualquer, deram para os adultos para que os adultos pudessem dar 3 características e dizer o que vinha na cabeça dele com 3 características daquela imagem. O adulto não conseguia chegar nas 3. E a criança, quando eles deram para a criança, teve criança que deu 10, porque para ela pouco importa, ela vai falar o que vier na cabeça dela. Então, quando você trabalha com arte, que é o caso da Suzana, que acabou de falar agora, o caso da Tatiana, que trabalha com arte, se você não fica o tempo inteiro fazendo o papel de criança, você não consegue trazer os alunos para você da maneira que você tem que trazer. E trabalho já no Colégio Dante Alighieri, agora saindo completamente do assunto, eu quis fazer um adendo por causa da neurociência, mas trabalho no Colégio Dante Alighieri já há 20 anos. Então, estou lá um tempão e agora, nesses tempos de pandemia, uma coisa muito legal foi receber o convite para poder estar aqui com vocês, agradeço. Esse sou eu. Muito obrigada, Marcelo, por se apresentar para a gente e possibilitar que a gente se conheça um pouquinho mais. Mais alguém quer se apresentar, dizer com que trabalha? O nosso chat também está aberto, caso alguém queira mandar algum recadinho para a gente. Os colegas. Vou me apresentar aqui rapidinho, porque eu fiquei o tempo inteiro desligado. Eu sou o Thiago, eu sou o companheiro da Tati. Estou aqui no quarto para ficar na sala ali tranquila falando. Mas sou professor também, sou professor de geografia do ensino médio.
Já que estou no grupo de artistas aqui, arte educadores, enfim, eu sou formado em teatro também, sou ator. Enfim, aí eu achei bacana ouvir toda essa prosa de vocês, achei muito legal. Eu e a Tati conversamos muito, então acho que eu conheci o trabalho dela bastante. Achei bacana ver toda essa prosa que ela trouxe aqui. Por isso eu não quis muito escutar, mas uma coisa que me vem muito, Tati, do que você fala e bate muito, assim, para mim, eu escuto muito nesse lugar, é muito a ideia de aprendizagem significativa. Toda a forma de trabalho que vai se constituindo, que nasce da tua experiência e transborda, ela não é medida, ela transborda, ela escapa, né? E aí, nesse escapar, constrói junto com os meninos aprendizagem efetivamente significativas. Então, é muito bacana ver isso. E aí, quando a Raquel, né? A Raquel fala, né? Sobre o quanto tem a ver com o repertório também do professor que vai nesse movimento, é muito legal pensar esse jogo de experiências, né? Essa experiência individual, particular, que transborda, que escapa, que não é mensurada, ela acontece nos processos, e aí dá para pirar, né? Toda e qualquer disciplina pode ser constituída para além do desenho quadradinho daquilo que a gente chama de disciplina, né? Geografia no quadrado, a história, a química, enfim, elas vão se ampliando. Então é muito legal, é muito bacana. Eu acho incrível esse trabalho inteiro, acho incríveis as contribuições de todo mundo aqui, esse papo é muito, muito legal. Enfim, adorei escutar tudo isso. Mais algum colega quer fazer alguma consideração? Bom, então vamos caminhando para o nosso encerramento dessa semana de lives, com o desejo de que outros momentos como esse possam se repetir muito em breve, né? Que a gente aproveite esse espaço que a gente construiu essa semana para multiplicar e continuarmos conectados, em diálogo, trocando, refletindo, que é algo muito bom para todos nós, né? Então, parabéns. É importante também dizer para quem perdeu ou quem quiser indicar para outras pessoas que vai estar disponível no YouTube os vídeos todos. Até Sim. Amanhã, desculpa interromper, Tati, só para dar esse recado. Não, eu já tinha dado a deixa. Até amanhã, já tem alguns lá no YouTube. Até amanhã eu vou provavelmente mandar o link das 4 lives para o e-mail de cada um que se inscreveu no nosso grupo lá, Repensar, no site do Instituto. E vou disponibilizar o link lá também. Então, compartilhem, enfim. Eu também queria aproveitar, já que eu estou com a fala, agradecer de ter tido a oportunidade de participar essa semana com vocês. Uma coisa que ficou para mim agora nessa live da Tati também, é assim, o quanto é importante a gente trocar, né? O ofício nosso de educador, às vezes é muito solitário, né? Quem poderia ser um parceiro, que é o coordenador, é o mais que acaba perdendo a sua função devido às tantas demandas que tem na escola. Fura olho de vez em quando. Então a gente acaba ficando muito sozinho. Como foi importante, porque às vezes a gente tem uma impressão, uma percepção, e eu falo isso do nosso grupo, né? A gente ficou 2 anos convivendo, entendendo um pouco qual era o trabalho de cada um, mas sem conhecer um pouco mais profundamente. E o quanto foi importante essa semana para conhecer. E aí eu tenho que confessar, Tati, que dos 4 temas, o seu, eu achava que era o que estava mais distante da minha prática, né? Da minha experiência. E hoje eu cheguei à conclusão de que é o que está mais próximo. E eu quero até conversar com você depois para algumas coisas que eu estou fazendo, porque eu acho que tem total afinidade com a prática que você apresentou hoje. Então, olha como a gente, de fato, não se conhece em profundidade nas questões que a gente está praticando, e o quanto essa troca é importante, né, para a gente, de fato, conhecer a prática de cada um e poder interferir e ser impactado também, né? Então, meu agradecimento aqui geral. Achei o máximo mesmo. Eu também tinha a mesma impressão, acho que todo mundo tinha essa impressão, né? E a coisa foi se construindo da imagem, do espaço, do momento, do tempo,
né, presente a escola e as práticas, né? E eu acho que ficou muito redondinho, assim. Para mim, eu consigo contar uma história, assim, na minha cabeça dessa semana. E realmente foram trocas muito boas, assim. Feliz, muito feliz com essa troca. Eu E também vamos fazer agradeço parceria, muito. certeza. Agradeço muito a Tati, a Raquel, Laura, Marcelo, Tiago, Suzana, a Raíssa, porque vocês compraram essa ideia, a Ive, né? E acho que a coisa é essa, a gente tem que dar audiência para essas pessoas que a gente convive. Porque quanto tempo a gente despende no YouTube, quanto tempo a gente despende na Netflix, assistindo diversas coisas, e quanto tempo a gente realmente assiste os artistas que a gente deveria admirar, né? Que é a Tatiana, que é a Raquel, que é a Ive, a Beatriz, eu já vi nos palcos da vida, né, Bia? Então a gente tem que dar mais valor mesmo para esse convívio, que é tão enriquecedor. Eu só tenho a agradecer e agradecer a oportunidade também, né, de expor o meu tema de pesquisa, contribuir, né, vir com o meu tostão aqui para contribuir nessa vaquinha. Eu quero agradecer. Quero agradecer. A dupla. A dupla já falou junto. Agradecer muito, foi muito gostoso essa semana de trocas, assim, né, eu até tinha comentado, acho que a gente não tem uma unidade aí nos nossos temas, e depois fui vendo que super tinha uma unidade, e mais que uma unidade, eu acho que é essa conversa, né? Essa coisa que um assunto vai puxando um outro, e esse lugar aí também rizomático, assim, que aí a gente quer continuar, né? E abrir outros assuntos e temas que vão se conversando. Então, acho que convidar todo mundo para acompanhar a gente, né? E a gente vai divulgando aí os próximos passos. E agradecer, que foi muito gostosa e proveitosa essa semana de trocas. Eu quero agradecer também, né? Aproveitando aí, né, que a gente ganhou esse espaço, e falar também que foi um espaço de formação para mim, e eu acredito que, né, para todos nós, porque eu imaginava, conhecendo, né, vocês e tendo percorrido com vocês o caminho da pós e tudo mais, eu já imaginava que ia ser maravilhoso, porque eu admiro muito já todos vocês. Mas, assim, superou, eu acredito, assim, superou que as minhas expectativas em vários aspectos, esse encontro. E eu espero que a gente continue, e eu quero agradecer muito essa oportunidade de fazer parte disso, e de estar aqui com vocês hoje dessa troca, porque eu sinto muita essa falta de poder ouvir outras experiências, de trocar coisas que deram certo, né, de ver possibilidades, e eu acho que esse é um espaço que a gente que é raro, mas que a gente pode tornar ele mais acessível e possível a todos, né? Então eu quero agradecer e lançar para o universo que dê certo e que a gente continue fazendo, né, promovendo encontros como esse. Evoé. A Raíssa mandou um alô aqui pra gente. Parabéns, vocês foram muito especiais mesmo. Obrigada, Raíssa, por estar aqui conosco. E, bom, eu acho que a gente pode ir caminhando para o final, né? Para a despedida. Eu repito que com a expectativa de que a gente possa se reencontrar novamente muito em breve. Eu também quero aqui deixar meus parabéns a todos os colegas. Nilo, Raquel, Ive, Bia, Tati, pela exposição em todos esses últimos dias. É sempre muito gratificante para mim poder estar nesse contato e nessa troca com vocês. Então, eu deixo também aqui meus agradecimentos. Estou super feliz em estar aqui com vocês nesses dias de construção. E, em nome do coletivo, em nome do nosso grupo, eu faço questão de agradecer novamente
o Instituto Choque Cultural, a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, que é onde a gente se conheceu. Então, muito obrigada por vocês terem realizado e apoiado este evento. E reitero novamente o convite para seguir as nossas redes, compartilhar o material no YouTube, que vai ser disponibilizado muito em breve. Enfim, gente, vamos continuar conectados, construindo nossa rede de artistas, professores, educadores, curiosos. Então, vamos seguir juntos aí nossa trajetória, buscando a construção dessa rede, desse grupo e desses espaços de compartilhamento, né? Que são muito importantes para a gente. Obrigada. Beijo. Obrigado. Beijo, gente. Quero Tchau. mais. Quero mais. Também. Semana que vem a gente volta. Tchau. Gente, boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.